Olá pessoal, hoje estarei realizando uma aula sobre notação científica. Se você não sabe nada sobre notação científica, então assista essa aula completa. Se você sabe escrever um número qualquer em notação científica e deseja apenas ver as operações com notação científica, como soma, subtração, multiplicação, divisão, como tirar raiz e elevar alguma potência, então assista esse vídeo aproximadamente a partir de 21 minutos e meio. Se você veio só por causa da aula anterior, onde nós falávamos de algarismo significativo, então assista essa aula a partir de 45 minutos e meio aproximadamente. Então vamos iniciar essa aula. Antes de realmente entrarmos no conteúdo de notação científica, nós devemos ver um aparato matemático necessário para que nós possamos entender notação científica, que é potência de base 10. O que é uma potência de base 10? Aqui nós temos uma potência, tá vendo? Um expoente e a base é 10. Isso é potência de base 10. A base é sempre 10 e pode aparecer qualquer expoente. Quais são esses valores? 10 elevado a 0 é 1. Lembre-se que todo número elevado a 0 é 1, tá certo? 10 elevado a 1 é 10. Por quê? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. E 10 ao cubo? É 1000. Por que isso, professor? Para quem não lembra, vamos fazer passo a passo. 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 repetido 3 vezes multiplicando aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? É 100, não é? 100 vezes 10 é 1000. Portanto, 10 ao cubo é 1000, como está representado aqui. 10 ao quadrado é 10 repetido duas vezes. Aqui no lugar do 3 ia ser duas vezes. Seria 10 vezes 10, que é 100. Beleza. Expoentes positivos, tranquilo, né? No caso de expoentes negativos, o que nós faremos? Nós utilizaremos uma propriedade da potenciação. Essa propriedade diz o seguinte, que um número aqui, ó, elevado a um expoente negativo, pode ser escrito como o inverso dele, e aqui embaixo eu vou trocar o sinal do expoente, certo? Então aqui em cima vai ser 1, e embaixo esse número aqui vai aparecer com o expoente positivo, ok? Eu posso fazer isso, sempre que eu quiser trocar o sinal do expoente, eu posso passar ele. Eu posso passar ele para cima ou para baixo, tanto faz. Por exemplo, se eu quisesse passar ele para cima agora, ele passaria para cima e trocaria o sinal positivo por negativo e voltaria nesse caso. Quanto que é 10 ao cubo? 10 ao cubo nós já fizemos aqui, é 1000, né? Então, 1 sobre 1000, se você fizer na calculadora, dá 0,001. Portanto, 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,001, que está aqui. Para fazer 10 a menos 2, faz o mesmo procedimento. Aqui vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado, positivo, que 1 sobre 100, que é 0,01. Beleza, professor. Agora eu já sei o que é potência de base 10 e sei representar esses números aqui de duas formas, tanto com potência quanto sem potência. Isso é muito necessário, tá bom? Vamos lá. O que é escrever o número em notação científica e para que serve isso? Notação científica serve para compactar um número que seria escrito de forma muito grande. Então, por exemplo, você tem lá 5 bilhões. Aí, esse bilhões, você vai ter que escrever aquela quantidade de zeros, que é ruim de escrever, não é? Você teria que escrever aí 9 zerinhos. Isso é chato de fazer. Então, para você não escrever esses 9 zeros, você usa notação científica. Ela vai permitir que você escreva 5 bilhões de forma muito compacta. Assim como ela vai facilitar você fazer operações com esses números grandes e números muito pequenos. Por exemplo, se você for multiplicar 5 bilhões vezes 4 milhões, não é chato de fazer na mão? Se você fizer com notação científica, vai ser muito fácil, tá bom? O que é escrever o número em notação científica? Você pode pensar assim, ó. Isso aqui está um pouco obscuro, na hora que eu fizer o exemplo vai ficar mais claro. Primeira coisa, para o número estar em notação científica, vai aparecer uma potência de 10 aqui, ó. 10 elevado a alguma coisa. Aqui vai aparecer apenas um algarismo que seja diferente de zero. Depois, pode ou não aparecer uma vírgula, então essa vírgula aqui é opcional. E depois pode ou não aparecer
vários algarismos aqui, o tanto que for necessário. Tá confuso? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, e vamos comparar. Aparece uma potência aqui de base 10? Aparece. O expoente aqui é menos 7. Veja que aqui pode ser qualquer expoente. Então, menos 7, beleza. Aqui, ó, antes da vírgula, aparece quantos algarismos? Somente um, tá vendo? E depois aqui, opcionalmente, pode ou não aparecer a vírgula, certo? Nesse caso apareceu, e apareceu 3 algarismos. Aqui eu posso aparecer o tanto de algarismos que eu quiser. Então esse número aqui está em notação científica. Ele atende a esse formato aqui. Então, correto. Por que esse aqui não está em notação científica? Esse caso aqui está certo? Ele está com uma potência de base 10, o expoente aqui é 8, beleza, até aqui, ok. Antes da vírgula aqui, pode aparecer, depois da vírgula aqui, né, pode aparecer 3, 4 casas, 2, tanto que quiser, então beleza. E antes da vírgula tem que aparecer quantos algarismos? 1. Aqui aparece quantos? 2. Simplesmente por isso, professor? Simplesmente por isso. Não está em notação científica, porque aparece 2 algarismos aqui, tá certo? Então vamos começar agora a escrever números em notação científica. Vamos escrever 3 em notação científica? Parece ser o caso mais inútil. Por que parece ser inútil? Porque é muito fácil escrever 3. Para que eu vou complicar escrevendo em notação científica? Eu só estou fazendo isso para vocês entenderem o passo a passo e a gente evoluir juntos. Para depois a gente escrever um número que seja chato de escrever em notação científica, que é muito mais fácil. Pessoal, como que eu vou escrever 3 em notação científica? Lembre-se que tem que aparecer uma potência aqui. Então eu vou colocar vezes 10, que está aqui, elevado a alguma coisa. Por que tem que ser 0? Porque 10 elevado a 0 é quanto? Olha só, 10 elevado a 0 é 1. 3 vezes 1 é a mesma coisa que 3. Tá certo? Viu como isso aqui é verdade? Aqui, ó, 10 elevado a 1 é quanto? É 10, né? Ó, 3 vezes 10 é 30. Aqui, ó, 10 ao quadrado é quanto? É 100. 100 vezes 3 é 300. Tá vendo que o expoente vai aumentando aqui? Muitas pessoas, aqui a gente já viu como escrever esses números aqui, ó. O 3, o 30, o 300, o 3000, tudo em notação científica. Veja que nesse caso aqui, ó, se encaixa nesse formato? Se encaixa, olha, aqui, ó, aparece um número, que está aqui, um algarismo. Nesse caso aqui não aparece a vírgula, ok? Beleza? E aparece o 10 elevado a alguma potência, como todos os outros casos aqui. Muitos alunos poderiam pensar o seguinte, olha só, então é porque aqui a gente tem um macete, a gente não vai ter que precisar pensar em que número que eu vou ter que multiplicar para dar esse resultado, tá certo? A gente não vai precisar. Tem um macete que facilita muito. Que macete é esse? Muitos alunos pensam que pode contar a quantidade de zeros. Olha só, aqui aparece nenhum zero, então o expoente vai ser 0. Aqui aparece somente um 0, então o expoente vai ser 1. Aqui aparece 2 zeros, então o expoente vai ser 2. Não, isso não funciona. Cuidado. Você vai ter que olhar para o seguinte, você vai ter que pensar da seguinte forma. Vai contar quantas casas a vírgula andou daqui para cá. Veja só, quando a vírgula não aparece, aqui aparece alguma vírgula? Não, né? Nesse 3 aqui não. Quando ela não aparece, significa que ela está no final do número aqui, ó. Como se esse número fosse 3,0, que é esse caso aqui. Claro, né? 3 é a mesma coisa que 3,0 em termos de matemática. Na primeira aula a gente viu que em termos de precisão de medidas, isso não é verdade. Mas vamos pensar matematicamente só para facilitar a gente realizar isso. Aqui era 3,0 e aqui era a mesma coisa, 3,0 também, não era? Aqui a vírgula se moveu quando eu escrevi esse número nesse formato. Aqui era 3,0 e aqui 3,0. A vírgula não moveu para nenhum lugar. Ela continuou do mesmo jeito aqui. Então eu movi 0 casas com a vírgula. Nesse segundo caso aqui, olha, a vírgula estava aqui no final, porque isso aqui é 30,0, né? Que é isso aqui, ó. Passou a ser 3,0. Gente, para 30,0 passar para ser 3, essa vírgula que está aqui tem que passar para cá, tá vendo? Olha, ela tem que andar uma casinha para a esquerda. Então, como ele andou uma casinha, o expoente é 1.
Nesse caso aqui, ó, já vou fazer direto. A vírgula está aqui no final, não é? Para virar 3, ela vai ter que andar quantas casas? 1, 2. Então, 2 no expoente. Aqui ela vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3. Coincidentemente, bateu com a quantidade de zeros, mas aquele caso já não vai funcionar, tá bom? Gente, por que eu escrevi tudo 3 aqui? Não poderia ser 30, por exemplo? Não poderia ser 30? Não poderia ser 30 porque aqui deve aparecer somente um algarismo, não 2, tá bom? 30 seria 2 algarismos, tá certo? Por isso eu escolhi sempre o 3 aqui. Vamos lá, vamos escrever esse número aqui em notação científica? Olha, tudo que pode ter ficado obscuro, você vai conseguir entender agora. Veja, para eu escrever em notação científica, deve aparecer somente um algarismo aqui, ó. Então, vamos escolher. A vírgula está aqui no final, ela vai ter que andar quantas casas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, não é? Por que eu parei no 3,5? Veja, coloquei o 8 aqui, que são 8 casas. Porque antes da vírgula, deve aparecer somente um algarismo. Se eu parasse aqui no 35, ia ser 2 algarismos e já não ia funcionar. Tá ok? Então veja que é muito fácil, é só você contar aqui e ver onde vai parar, de forma que aqui apareça somente um algarismo. Tudo bem? Números grandes, você vai utilizar essa estratégia, vai contar a quantidade de casas que a vírgula andou. E números pequenos? Vamos ver números pequenos? Olha só, vamos tentar escrever 0,2 em notação científica? Veja que 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Faça na calculadora e confira isso. Lembre-se que 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, olha só. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então só troquei aqui. Lembra que quando eu queria passar esse cara para cima ou para baixo, eu tinha que trocar o sinal do expoente? Ele aqui está embaixo, não tá? Quando eu passar ele para cima, eu troco o sinal. Aqui era positivo, ficou negativo. Ah, então o 0,2, para eu escrever em notação científica, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1? Sim. Tá vendo que isso aqui está em notação científica? Olha, aparece só um número, não aparece vírgula nesse caso, e o expoente aqui nesse caso é menos 1. Certo? E como seria 0,02, professor? Seria a mesma coisa que 2 sobre 100. Se você fizer na calculadora, vai bater, certo? Quanto que é 100 em termos de potência de 10? É 10 ao quadrado, olha aqui, ó. 10 ao quadrado é 100. Para eu passar esse 10 ao quadrado para cima, o que eu faço? Troco o sinal, tudo bem? Aqui eu faço a mesma coisa. Quanto que é 0,002? A mesma coisa que 2 dividido por 1000. Que é 2 sobre 10 ao cubo, porque 1000 é 10 ao cubo. Pode conferir lá. Para eu passar para cima, troco o sinal aqui, fica menos 3 aqui no expoente, ok? Beleza, então. Veja, gente. Aqui, ó, quando eu queria escrever esse número aqui em notação científica, eu pegava a vírgula que estava aqui, ó, e andava 1, 2, 3 casas para a esquerda, não é isso? 3 casas. Portanto, cada casa que eu ia andando aqui, ó, ia somando 1 no expoente, ó. 1, 2, 3. Aqui era 0,2. O resultado passou a ser 2, não é? Então, o que eu tenho que fazer com essa vírgula aqui para esse número virar 2? Eu tenho que pegar essa vírgula que está aqui e passar para cá, porque aí vira 2,0, né? Mas eu andei para a esquerda ou para a direita? Né? Eu andei aqui para a direita, certo? Como eu ando para a direita, vai ser o expoente negativo. Cada casa que eu andar para a direita, eu vou subtrair 1 no expoente. Aqui eu vou ter que andar quantas casas para a direita? Ó? 1, 2. Portanto, vou subtrair 2. Aqui eu vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, vou ter que subtrair 3. Como que eu vou escrever, então, esse número aqui em notação científica? Então, qual a nossa estratégia aqui? É escrever números que vocês conhecem, passar para a notação científica, depois ensinar o macete, né? Agora a gente já sabe o macete. Nesse caso de números pequenos, eu vou andar com a vírgula para a direita até parar no número que eu desejo. Olha só, a vírgula está aqui, eu vou parar até o número que eu desejo. Certo? Lembre-se que deve aparecer somente um algarismo antes da vírgula. Então só deve aparecer um algarismo aqui, ó, que seria o 4. Então vou pegar a vírgula aqui e vou andar, ó. 1, 2, 3, 4.
Aí, esse número aqui era 0,000472, virou 4,72, porque eu parei com a vírgula aqui. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. 4, como é para a esquerda que eu andei? Negativo. Então, essa é a estratégia que a gente vai utilizar para escrever em notação científica. Em resumo, quando eu quero andar, quando é o número que a vírgula não aparece, eu vou ter que andar aqui para a direita, para a esquerda, né? Tem que andar para a esquerda. Quantas casas nesse caso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Viu como é fácil? Aqui eu vou ter que andar para a direita, né? Aqui eu tive que andar para a esquerda. Aqui eu tenho que andar para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Menos porque é para a direita. E 4 porque eu andei 4 casas. Ok? Então essa é a estratégia que a gente vai utilizar para escrever qualquer número em notação científica. Então, pessoal, para fixar o que a gente estudou até o momento, vamos ver alguns exemplos. Primeiro passo, nós vamos ver exemplos que a gente já estudou. E aqui nós vamos ver o processo inverso do que a gente viu. Ou seja, nós vimos o quê? Como transformar um número nesse formato em notação científica. Aqui nós vamos transformar o número em notação científica para um número que não esteja em notação científica também. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai fazer uma prova de vestibular e aí você vai fazer a conta e vai dar esse resultado, mas nas opções só tem esse resultado. Aí você vai ter que transformar de notação científica para um número que não esteja em notação científica. Gente, vamos começar com esse exemplo então, tá certo? Aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou transformar em notação científica, certo? Então eu vou ter que parar a vírgula onde? Quando ela não aparece, está aqui no final, eu vou ter que parar com ela aqui, concordam? Então vamos ver quantas casas ela vai ter que andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Por que eu parei aqui no 3,78? 3,789, né? Porque só pode aparecer um algarismo aqui antes da vírgula. Como eu andei 6 casas, veja, eu andei 6 casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente. Andei 6, então eu somo 6. Estava aqui 6 positivo. Nesse caso aqui, vou ter que parar com a vírgula onde? Aqui no 8,72, certo? Então eu vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como eu andei da esquerda para a direita, eu subtraio no expoente, tá bom? Aqui, ó, eu quero agora transformar esse número em um número que está em notação científica em um que não está em notação científica. Como que eu vou fazer? Lembre-se que quando eu ando para a direita com a vírgula, eu vou subtraindo no expoente, não é? Então, coloquei um exemplo aqui, ó. Se eu andasse uma casa para cá, ia ficar 27. Eu ia subtrair 1 no expoente. 5 menos 1, 4. Eu quero andar até não ter nada aqui. Até ter 0, né? Porque 10 elevado a 0 é 1. E é o que está aqui. Então, quantas casas eu vou ter que andar aqui, gente? Vou ter que andar 5 casas para a direita, certo? Veja, vou andar uma casa. Ó, tava aqui, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Parei aqui, porque a vírgula está aqui no final, certo? Nesse caso aqui, eu vou ter que andar 2 casas no sentido contrário. Se aqui, conforme eu ia andando, ia subtraindo no expoente, se eu ando uma casa aqui, eu subtraio 1. Se eu ando 2, eu subtraio 2 no expoente, assim vai. Aqui eu quero somar no expoente, eu não quero subtrair. Eu quero que fique 0, né, no final, porque fica 10 elevado a 0, que é 1. Então, para eu somar no expoente, o que eu faço? Quando eu vou somando, eu vou andando para a direita, não é isso? Aqui, então, eu vou andar para a direita. Quantas casas? Estava aqui no final, 1, 2 casas para a direita. Então, virou 0,03. Para vocês não confundirem muito essa coisa de direita com esquerda, que eu sei que quando a gente faz o processo inverso, confunde a cabeça de vocês, quando a gente transforma de um número que está em notação científica para um número que não está em notação científica. Então vamos ver outro macete. Olha só, pessoal. Esse número aqui é um número grande. Eu quero que vocês comparem ele com esse número que está aqui, ó. Tudo bem? Que esquece esse 10 à sexta. Tá vendo que esse número aqui é muito menor do que esse? Para compensar, para esse número que é muito menor que esse compensar, eu vou somar aqui no expoente. Então vai ser positivo. Vou somar 6, tá bom? Nesse caso aqui é um número muito pequeno. Não é um número muito pequeno? Aqui já é um número grande.
Para eu compensar esse número grande e fazer ele ficar pequeno como este, eu tenho que subtrair no expoente. Tudo bem? Aqui é um número pequeno, certo? Para que ele fique igual a esse, eu tenho que somar no expoente, tá vendo? Tem que ser 5, eu tenho que somar aqui, ó. Esse aqui somando, juntando com esse 10 à quinta aqui, né? Porque no caso é uma multiplicação, vai dar esse aqui. Daqui da mesma forma, veja que esse número aqui, ó, é um número grande. Só que ele está com um número negativo aqui para equilibrar, para que ele fique igual a esse. Ou seja, esse número grande juntando com esse termo que é pequeno, porque é negativo, vai dar um número equilibrado, que é o que a gente quer. Tá certo? É outra forma de você pensar nisso. Se eu ando para... Se esse número é menor do que esse, então para compensar eu tenho que ter um expoente positivo. Olha só, se esse número aqui, ó, esse número aqui é menor do que esse, então vou ter que ter uma coisa positiva para compensar. Esse número aqui é menor que esse, então vou ter que ter alguma coisa para compensar, ou seja, eu vou ter que tirar desse aqui, menos 2, tá certo? Então vamos aqui. Vamos ver agora as operações com notação científica. Isso é muito importante. Operações com notação científica. Como realizar soma, como realizar subtração, como realizar multiplicação e divisão. E por último, nós vamos aprender como realizar potência e raiz com números em notação científica. Vamos lá. Soma e subtração. Como que eu vou fazer a soma e a subtração de números em notação científica? Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 10 à terceira mais 7,7 vezes 10 à quarta. Como que eu vou fazer isso? Gente, a regra é que os expoentes devem ser iguais. Tá bom? Como que os expoentes vão ser iguais? Por exemplo, vamos colocar aqui um caso que não esteja em notação científica, para vocês entenderem por que os expoentes têm que ser iguais. 2.000 mais 77.000, quanto que tem que dar esse resultado? Tem que dar 79.000, correto? Beleza. Transformando em notação científica, esse número e esse número aqui, ó, transformando em notação científica, quanto que dá? 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 à terceira. Por quê? A vírgula está aqui, vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, portanto vou somar 3 no expoente. Esse número aqui, vou andar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, certo? Então vou ter que somar 4 no expoente. Quanto que deu a resposta aqui, ó, pessoal? Essa resposta aqui, ó, deu, nós sabemos que dá 79.000, que é 7,9, veja, a vírgula está aqui, vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, vezes 10 elevado à quarta. Por quê? Por que 4 positivo? Porque eu andei para a esquerda, tá certo? Saí daqui e vim até o 7,9. Então, como eu andei para a esquerda, positivo aqui. Como que eu vou fazer dar esse resultado aqui, gente? Pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os expoentes ficarem iguais. Então, eu tenho duas opções. Ou eu faço esse número que está com expoente 3 ficar 4 para ficar igual a esse. Ou eu faço esse que está 4 ficar 3 para ficar igual a esse. Vamos fazer primeiro esse aqui ficar 4? Como que eu faço para aumentar o expoente? Veja só. Aqui, ó, quando eu ando para a esquerda, eu vou somando no expoente, não é? Então, aqui eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar uma casa para a esquerda. Vai virar 0,2. E aí eu vou somar no expoente. Aí esse aqui ficou 10 à quarta. Esse aqui já estava 10 à quarta, eu só mantive. Agora, como eles estão com o mesmo expoente, eu vou simplesmente somar. 0,2 mais 7,7, nós sabemos que dá 7,9. Vezes 10 dá quanto? Aí você vai manter essa base com esse expoente. Ok? É isso que você vai ter que fazer. Vamos fazer agora do outro jeito? Transformar esse aqui para 3 para ficar igual a esse? Beleza. Para eu diminuir no expoente aqui esse ficar 3, eu tenho que andar com a vírgula para... Então, vou ter que andar com a vírgula para a direita, não é? Veja que conforme eu vou andando para a direita, eu vou subtrair no expoente. Aqui é o mesmo caso. Vou andar para a direita, vou subtrair no expoente. Então, se eu andei a vírgula que estava aqui, ó, que estava aqui, eu andar uma para a direita, eu vou subtrair aqui, ó, vai ficar 77, porque eu andei uma casa para cá, subtrair, ficou 3. Agora, posso somar, porque esse expoente é igual a esse, não é?
2 mais 77 é 79 vezes 10 a terceira. Alguém poderia dizer, professor, mas esse resultado não é igual a esse, né? Mas veja que esse expoente está diferente. E esse número aqui não está em notação científica, porque aparece dois algarismos. Aqui deve aparecer somente um, né? Depois, antes da vírgula, porque a vírgula está aqui, né? Deve aparecer somente um algarismo, aqui tem dois. Então eu vou ter que pegar a vírgula que está para cá e andar uma casa para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o que eu faço com o expoente? Somo. Então andei uma casa para a esquerda, somei no expoente. Veja que deu a mesma resposta. Tanto faz, então, você escolhe o jeito. Veja que aqui foi mais fácil, porque já caiu no resultado direto, a gente não teve que transformar. Como que eu vou realizar multiplicação e divisão? Antes da gente entrar nisso, porque para a gente utilizar multiplicação e divisão em notação científica, o que nós utilizamos? Nós utilizamos algumas regras da potenciação, tá bom? Eu não vou dizer essas regras para vocês, mas vocês vão entender elas com os exemplos, ok? Quanto que é 2 ao cubo vezes 2 à quarta? Quanto que é isso? Veja que aqui nós não estamos ainda trabalhando com números em notação científica. Eu quero que vocês entendam isso aqui para a gente entender notação científica. É multiplicação e divisão em notação científica, né? Pessoal, 2 ao cubo, como nós já dissemos no começo, é 2 repetido 3 vezes multiplicando, assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Portanto, 2 ao cubo é isso aqui, que é 8. 2 à quarta é 2 repetido quantas vezes? 4 vezes, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, isso aqui, tudo isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso. Agora, pessoal, quanto que é isso aqui, ó? É o 2 repetido quantas vezes aqui no total? Porque está multiplicando aqui no meio, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Ou seja, o que eu quero concluir com isso? Que quando eu tenho uma multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Eu somo, porque 3 mais 4 dá 7, desde que a base seja a mesma. Então, se a base é a mesma, o que eu faço com os expoentes? Somo. Multiplicação é isso, gente. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar os expoentes. Na divisão, vamos ver. Olha só, se eu tiver 2 à quarta dividido por 2 ao cubo, 2 à quarta é 2 repetido 4 vezes, ó. Certo? E 2 ao cubo é 2 repetido 3 vezes. O que eu posso fazer? Esse 2 aqui, ele não está multiplicando e dividindo, então eu posso cancelar, certo? Esse 2 está multiplicando e dividindo, posso cancelar também. Posso vir aqui e cancelar. Esse 2 também. Sobrou o quê? Sobrou 2 na resposta. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, porque o número elevado a 1 é ele mesmo. O que eu tenho que fazer com esses expoentes para dar 1 a resposta? Veja, eu tenho que manter essa base que é 2 e tenho que subtrair o expoente, ó, 4 menos 3, 1. Então, na multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Somo os expoentes. Na divisão, o que eu faço com os expoentes? Subtraio. Ok? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. 3 vezes 10 elevado a 20 vezes 32 vezes 10 à quarta. Veja que eu vou poder usar isso só quando é a mesma base. Quem está na mesma base aqui, ó? É só o 10 e o 10 aqui. Aqui é 3 e aqui é 32. Então, gente, lembre-se que a multiplicação tanto faz a ordem. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números que não estão na mesma base. O 10 está na mesma base aqui, ó. Quais não estão na mesma base? O 3 e o 32, né? 3 vezes 32 é 96. Ok? 3 vezes 32, 96. Agora, esses aqui estão na mesma base. Quando estão na mesma base, o que eu posso fazer com os expoentes? Somar, não é? Então, 20 mais 4, tá aqui, ó, 20 mais 4 é 24. Então, mantive o 10 aqui, coloquei o 24 aqui. A resposta deu 96 vezes 10 é 24. Está em notação científica? Não, por quê? Tem dois algarismos aqui, ó, tem que ter só um, né? Então, a vírgula que está aqui, vou andar uma casa para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente, não é isso? Então, somei uma aqui, ó, de 24 passou para 25. E aqui ficou 9,6. Agora está em notação científica, que aparece só um algarismo aqui, ó, antes da vírgula, ok? Na divisão, o que eu vou fazer? Você vai dividir o número que não está na mesma base, porque quando está na mesma base, o que eu faço com os expoentes? Subtrai. Quem não está na mesma base? 36 e o 6. Então, vou dividir normalmente.
36 dividido por 6 é 6. Aqui está na mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o expoente. Vou pegar o expoente de cima menos o de baixo. Aqui eu coloquei um detalhe para vocês ficarem espertos com isso aqui. Veja que eu vou pegar o expoente de cima menos o de baixo. Quanto que dá isso? Olha, o expoente de cima é quanto? 8. Aí eu vou fazer menos o de baixo, não é? Quem que é o de baixo? O de baixo é menos 4. Veja aqui que eu tenho o sinal negativo com negativo. Ó, o de cima menos o de baixo, que é menos 4. Menos com menos, mais, né? Negativo com negativo, positivo. 8 mais 4 dá 12. Por mais que a gente fez uma subtração, que é esse caso aqui, ó, porque é uma divisão, como esse número é negativo, vira uma soma, né? Mas é um caso específico. Se aqui fosse mais 4, aí seria 8 menos 4, porque eu estou fazendo uma subtração com o número de baixo, ok? Gente, isso aqui nós vimos soma e subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos ver potência e raiz. Gente, como é que funciona esse negócio de potência e raiz? Vamos lá. Eu quero pegar o número de notação científica, como é que eu faço para elevar ele a alguma potência? É muito simples. Primeira coisa, quando não aparece nenhum expoente aqui, significa que é 1, não é? Porque 2 elevado a 1 é 2. Então aqui é como se tivesse 1. O que eu vou fazer com esse expoente aqui? Esse expoente aqui, ele vai pegar todo mundo aqui, ó. Ele vai atuar sobre o 2 e sobre o 10 aqui. O que eu vou fazer? Quando tem um expoente e outro expoente, você vai multiplicar. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 3, 3. Então, você vai manter a base aqui e vai multiplicar os expoentes. Ó. 3 vezes 1, 3. Aqui o 10 eu vou manter e vou pegar os expoentes e vou multiplicar. Ó. 3 vezes 8, coloquei aqui. Quanto que é 2 elevado a 1 vezes 3? É 3, né? Quanto que é 2 elevado ao cubo? Lembra aqui, ó, 2 elevado ao cubo é esse termo aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 ao cubo é 8. Ok. Aqui eu vou manter o 10 e vou fazer o quê? 8 vezes 3 é 24. Por que eu mantive 10? Porque eu quero deixar em notação científica minha resposta, né? Eu não quero fazer isso aqui 10 elevado a 24, que vai dar muito trabalho. Então, parei aqui. 8 vezes 10 é 24. Veja como é simples. Mas algum aluno poderia dizer, professor, mas por que eu posso multiplicar direto? Qual o motivo disso? Você pode pensar de outra forma. Lembra que um número ao cubo é esse número aqui repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, peguei esse número aqui, ó, que é 2 vezes 10 à oitava, multipliquei por 2 vezes 10 à oitava, multipliquei por 2 vezes 10 à oitava, ou seja, ele 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, os números que estão na mesma base, o que eu faço com os expoentes? Como é uma multiplicação, na multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Soma, não é? 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Ou seja, aqui eu só quis mostrar para vocês, nesse segundo exemplo, que essa propriedade aqui é válida, que eu posso multiplicar aqui. Eu só quis dar um exemplo para vocês entenderem. Que eu posso simplesmente pegar o expoente aqui e multiplicar pelo expoente daqui e esse expoente de fora com esse expoente dentro aqui. Tá certo? Pessoal, por último e não menos importante, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender como tirar raiz de um número que esteja em notação científica. Primeiro, nós vamos utilizar algumas propriedades da potenciação, certo? Que diz o seguinte, a primeira aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M é simplesmente A elevado a M sobre N. Ou seja, esse expoente que está aqui vai ficar no numerador e esse que está aqui no denominador. Outra propriedade diz o seguinte, que a raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que eu separar em duas raízes, mantendo a raiz enésima de A e a raiz enésima de B. Tá certo? Nós vamos aplicar isso aqui e vai ficar claro. Por exemplo, se eu quiser tirar a raiz cúbica de 8 vezes 10 à sexta, aqui nós já estamos fazendo o que nós queremos, tirar a raiz de um número que esteja em notação científica. Como que eu vou tirar a raiz cúbica de 8, gente? É fácil, né? Primeira coisa, vamos utilizar essa propriedade aqui. Essa propriedade diz o seguinte, que eu posso separar os termos, né? Os termos que estão aqui dentro, o A e o B, em duas raízes. Aqui eu vou separar o 8 e o 10. Veja, vou colocar a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 10 à sexta. Raiz cúbica de 8 é fácil, eu sei tirar. É 2, porque 2 ao cubo dá 8, né?
Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Aqui, eu posso utilizar outra propriedade, que é essa aqui, ó. Veja, o número que está dentro da raiz sai para fora, o que está em cima, aqui no expoente, vai lá no numerador, e o que está aqui na raiz vai para o denominador, né? Então, esse 10 vai sair, ó, mantive o 2 aqui, ó. Esse aqui é 2, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Esse 10 aqui eu joguei para fora. Esse 6 que estava aqui, ó, vai lá para o numerador, como aqui. E esse 3 que estava aqui na raiz vai lá para o denominador, como aqui, ó. 3 foi. Coloco o 2 aqui, mantém. 6 dividido por 3 é 2. Veja que isso aqui é a mesma coisa que, ó, 10 à sexta é 1 milhão, né? 8 milhões. Isso aqui, raiz cúbica de 8 milhões Isso aqui é a mesma coisa que 200, né? Porque 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2, 200. Veja que se você fosse tirar na mão, ia dar mais trabalho. Tem algum método direto? Tem. Você faz o quê? Você tira a raiz... Aqui é a raiz cúbica. Então, você tira a raiz cúbica desse primeiro. Aí, você coloca esse 10 aqui. Mantém esse 10. Pega esse expoente e divide por esse. Desde que seja divisível, né? E não dê um número quebrado. Tem que dar o número inteiro. Então, 6 dividido por 3 dá o número inteiro. Aqui, ó. Eu coloquei um número que não está em notação científica, mas eu quero tirar a raiz dele. O que eu posso fazer? Eu posso transformar em notação científica para ficar mais fácil. Não posso fazer isso? Então, no lugar de tirar a raiz cúbica de 80 mil, eu sei que 80 mil, se eu quiser transformar em notação científica, eu tenho que passar e fazer virar 8, né? Então, tem que pegar a vírgula que está aqui e andar quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Quando é para a esquerda, eu somo no expoente. Então, positivo aqui, ó, 4. Coloquei o 8, coloquei a raiz cúbica aqui, beleza? Vamos lá. A raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Aqui, o que eu vou fazer com o expoente? Vamos fazer direto, como aqui, ó. Eu pegava esse expoente e dividia por esse, não era? Quanto que deu nesse caso aqui? Aqui deu 2. Aqui vai ser 4 dividido por 3, tá vendo? 4 dividido por 3 é o número inteiro? Não, né? Então aqui deu um probleminha. O que nós teríamos que fazer? Nós não poderemos deixar dessa forma aqui. Isso aqui não é resposta em notação científica. Em notação científica tem que aparecer um N inteiro aqui, ó, o número inteiro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar manipular esse número aqui, ó, de tal forma que esse número seja divisível por esse. Para que esse número seja divisível por esse, no lugar de 4, deveria aparecer 3. Como é que eu faço para fazer aparecer 3? Lembra que a vírgula está aqui. Se eu ando para a direita, ela diminui no expoente. Então, vai virar 3 aqui, 4, vou diminuir 1. Se eu andar uma casa para a direita aqui, a vírgula está aqui, andar uma casa para a direita, vou diminuir 1 aqui. Aqui é 8, né? Se eu andar uma casa para a direita, olha, era 8,0, ficou 80. E aí eu diminuí 1 no expoente, ó, 4 ficou 3, certo? Agora, esse 3 é divisível por 3? Sim. Agora nós vamos utilizar essa propriedade aqui de novo, ó. Vou separar as raízes, ó. Vai ficar a raiz cúbica de 80 e vai ficar a raiz cúbica de 10 ao cubo. Que eu já posso fazer direto, né? Posso pegar esse expoente e dividir por esse, né? 3 dividido por 3 dá 1 aqui. Aí aqui, né, você fala assim, não, professor, mas a raiz sobrou raiz de 80. Aí não dá para fazer nada, gente. Vai ter que tirar a raiz cúbica de 80. Eu usei a calculadora para fazer. Raiz cúbica de 80 deu 4,3 aproximadamente. Tá bom? Isso aqui não é exatamente, aproximadamente. E aqui 3 dividido por 3 é 1, né? Então 4,3 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 43. Porque 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 4,3, 43. Mas depende, se aparecer na prova 43, você coloca 43. Se aparecer 4,3 vezes 10 a 1 é a mesma coisa, ok? Por fim, vamos realizar esses exemplos aqui, que são muito importantes, tá certo? Para a gente já misturar todas as propriedades de uma só vez e a gente ver tudo, ok? Então vamos lá. Eu peguei essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 10 a sétima, multiplicando por 8 vezes 10 a menos 5 e tudo isso dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Aqui em cima é uma multiplicação, não é? Então vou fazer bem direto, de forma bem rápida. 8, vou fazer o quê? Os números que estão na mesma base, eu vou deixar para multiplicar depois. E vou multiplicar os que não estão na mesma base, que no caso é o 3 e o 8. 3 vezes 8 é 24.
Como aqui está na mesma base e é uma multiplicação aqui em cima, o que eu faço com os expoentes? Somo. Pego esse mais esse. Ó, 7 mais esse que é menos 5. Ok? Aqui embaixo eu mantive. Ou seja, eu só fiz a multiplicação até o momento. Não fiz a divisão ainda. A gente sabe que 7 mais com menos é negativo, né? Positivo com negativo, negativo. Então, 7 menos 5 dá 2. E mantive o 2 vezes 10 à terceira. Agora sim eu vou fazer a divisão. Vamos lá. 24 dividido por 2 é 12. E aqui os números estão na mesma base. O que eu faço? Quando é uma divisão, eu subtraio. Eu pego o de cima menos o de baixo, não é isso? Quanto que dá aqui, ó? O de cima menos o de baixo? 2 menos o de baixo. O de baixo é menos 3. Ou seja, vou manter o 12 aqui, vezes 10 elevado a menos com menos é mais. Negativo com negativo, positivo. 2 mais 3, 5. Isso aqui está em notação científica? Não, porque tem dois algarismos aqui, né? Deve aparecer só um antes da vírgula. Então, a vírgula que está aqui, vou ter que mover uma casa para a esquerda. Quando eu movo para a esquerda, eu somo no expoente, né? Vou somar no expoente. Para você não confundir, esse número aqui, ó, é maior do que esse. Como esse é maior, para compensar, o expoente vai ser menor. E como esse é menor, o expoente para compensar vai ser maior, beleza? Como eu andei só uma casa, então vou somar só um. Beleza. Vamos fazer outro exemplo agora. Esse exemplo aqui, essa é a resposta de todo esse cálculo aqui, ok? Que é 1,2 vezes 10 à sexta. Vamos fazer agora outro exemplo. Agora misturando raiz, misturando tudo, né? Só não colocamos uma potência aqui, mas potência é bem tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 8 vezes 10 ao quadrado, dividir por raiz cúbica de 80 vezes 10 à quinta, vezes a raiz, quando não aparece aqui, é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 4. Lembre-se que o expoente tem que ser divisível por esse e tem que dar um número inteiro, né? O que eu vou fazer aqui? Olha só, o 5 é divisível por 3? Não, né? Então, o 5 eu tenho que fazer ele virar o quê? Tem que fazer ele virar 6, pode ser, ou tem que fazer ele virar 3. Para virar 6 é mais fácil. Veja que é 80. Quando eu ando para a esquerda, eu somo no expoente, né? E eu preciso somar aqui, porque eu preciso que vire 6. Então eu vou pegar esse 80, que é essa vírgula que está aqui, eu vou andar uma casa para a esquerda e vou somar 1 aqui. Ó, ficou aqui, não é 9, né? É 6. Então ficou 8 vezes 10 à sexta. Aqui ficou raiz cúbica e aqui ficou do mesmo jeito, mantive o resto. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? O 6 é divisível por 3? Sim, beleza. Esse aqui, o menos 4, é divisível por 2? É. Então, posso também, né? Dar um número inteiro, que é menos 2. Ok? Então, vou manter essa parte de cima aqui. Mantive. O que eu vou fazer agora? Vou tirar a raiz. Ó, raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Tá aqui. Raiz cúbica de 8 é 2. Aqui que eu vou fazer com esse expoente? Dividir esse por esse. 6 dividido por 3 dá... 6 dividido por 3 dá 2, não é isso? Ok? E aqui ficou 2 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque aqui é raiz quadrada, né? Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. E aqui, como tem 2, eu vou pegar esse expoente e vou dividir por esse. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Ok? Então aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Como aqui embaixo é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Esse mais esse. 2 mais menos 2 fica 0, né? Então fica 0 aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer? Ficou agora uma divisão, ok? Vou pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Ó, 8 dividido por 4 dá 2. E agora, como é a mesma base aqui, o que eu faço com o expoente? De cima menos de baixo. 2 menos 0 é 2. Tá certo? Então, essa é a nossa resposta. Olha só, tudo isso aqui dá isso. Por que isso é importante? Porque imagine você fazer isso aqui sem conhecer notação científica. Você ia fazer o seguinte, isso aqui é 800. Você pegaria 800 e dividiria por raiz cúbica de
80 mil, não, 80 mil não, porque vai aparecer 5 zeros após aqui, né? Ou seja, vai ser 8 milhões. Raiz cúbica de 8 milhões vezes a raiz quadrada de 0,00004. É um número muito pequenininho, então daria um trabalho muito grande. Olha só como notação científica simplifica a nossa vida. Então, se você utilizar os macetes direto, que é tirar a raiz cúbica desse, depois dividir esse por esse, fazer tudo passo a passo, não vai ter muita dificuldade. É simples. Como eu havia prometido para vocês, por último, de falar sobre algarismos significativos, que esse caso aqui, ó, que eu tinha citado lá para vocês, que era a multiplicação de 3,4 vezes 77,3254, né? A gente sabe que matematicamente, isso aqui, se a gente fizer o cálculo, multiplicar 3,4, dá todos esse resultado aqui. Mas em termos de precisão de medida, como nós discutimos sobre algarismos significativos, como aqui são só 2 algarismos significativos e aqui são 4, são 6, né? 77 e esses numerozinhos aqui, ó. Então dá 6 algarismos significativos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando é uma multiplicação ou divisão, qual que foi nossa discussão? De que aqui deveria, na resposta, deveria aparecer a mesma quantidade de algarismos significativos que o número desses dois aqui, né, que a gente está falando, que o número que tem menos algarismos significativos. Qual desses dois tem menos? Esse aqui só possui 2 algarismos significativos, enquanto esse possui 6, né? Então a resposta deve possuir somente 2 algarismos significativos, como esse número. Veja que se a gente fizer essa multiplicação, matematicamente, vai dar 262,90636, né? Mas deveria aparecer só esses dois aqui, ó. Como assim vai aparecer 26? A gente sabe que 3,4 vezes 77 está muito longe de ser 26. Então, eu sei que está perto de 260. Então, você vai contar aqui, está perto de 260? Beleza. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pensar em termos de uma notação científica. Como que eu vou fazer aparecer só esses dois números aqui e minha resposta não vai dar errada, né? Veja que isso aqui está quase 260. 26 em notação científica, 262, o que eu posso fazer? Eu posso falar que é aproximadamente 260. Esse 2 aqui, ó, como ele é menor que 5, ele não arredonda essa casa aqui para 7. Vai ficar somente 6, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar o seguinte. Como a vírgula vai parar aqui, porque eu quero colocar em notação científica, então essa vírgula que está aqui vai andar 2 casas para cá, só isso. Vai ficar 2,6 vezes 10 ao quadrado, porque eu andei 2 casas para a esquerda, tá certo? Então é só você pensar nisso. Se aqui fosse 7, por exemplo, aí aqui esse 7 ia arredondar essa casa aqui para 7 também, porque 6, o número mais próximo de 6 acima é 7, né? Então arredondaria para 7 e aí ficaria 2,7. Mas como esse número aqui, ó, o 2 é menor que 5, então não arredonda, fica somente 26 mesmo. Ou, nesse caso, como é 260, né? A gente está falando de um número próximo de 260, ficaria 2,6 vezes 10 ao quadrado. Veja que esse quadrado aqui, ó, faria a vírgula andar 2 casas aqui, ó. E andaria uma casa para cá, ficaria 26, outra casa ficaria 260, que é aproximadamente a nossa resposta. Veja que aqui, ó, eu tenho 2 algarismos significativos e aqui eu tenho 2 algarismos significativos, da forma que a gente queria, né? Então, pessoal, é isso a aula. Espero que todo mundo tenha gostado.